Segunda parte do consultório desta segunda-feira, vamos falar agora sobre o regresso também às aulas, mas a este nível que nos preocupa a todos enquanto pais, mas também às famílias de uma forma geral, que é o peso das mochilas, e este é um tema recorrente neste mês de setembro, mas de facto importa abordarmos aqui ao nível da saúde dos mais novos. Comigo tenho o Dr. Maia Gonçalves, muito boa tarde, ortopedista e especialista em patologia da coluna do Hospital Luz Arrábida e membro da campanha Olhe pelas Suas Costas, que é uma campanha também da qual vamos falar. De facto, importa falarmos aqui desta má postura, até porque há adultos que referem que pensam ter adquirido maus hábitos de postura desde crianças e por causa do peso das mochilas, certo? Sim, antes de mais, muito boa tarde. De facto, há um conjunto de fatores de risco que nós vamos tendo ao longo da nossa idade mais primordiais, da idade mais infantil, e que depois, mais tarde, se poderão refletir na idade mais adulta e ser causa de dor de costas. De facto, dor de costas é algo muito prevalente, as dores de costas, a lombalgia é algo muito prevalente na população adulta, muito frequente, e consumidor de recursos e causador de absentismo laboral, e, portanto, algo muito importante para a nossa sociedade. E se de pequeno controlarmos, de pequenino, se torce o pino, portanto, de pequenino, se conseguirmos controlar todos esses fatores de risco, de pequenino sem direito à coluna, sem direito à coluna, vamos tentando, ao controlar esses fatores de risco, impedir que mais tarde surjam esse tipo de problemas. Além de que, mesmo hoje em dia, de facto, a prevalência de dor nas costas nas crianças aumentou de sobremaneira nos últimos anos. Porque temos vindo a assistir ao aumento deste peso. Ainda que se fale tanto deste problema, acaba por ainda não ter sido criada uma solução verdadeira para este problema. É de facto complexo. Do ponto de vista educativo, a quantidade de exigência dos miúdos é cada vez mais nova, cada vez mais manuais escolares, mais exercícios de treino. E a verdade é que, do ponto de vista tecnológico, vamos acompanhando. Provavelmente, e esperemos todos que a breve trecho, muitos destes manuais escolares entrem no formato digital e com isso consigamos aliviar do ponto de vista físico a presença nas mochilas, mas de facto pensou-se muito do aspecto educativo e não tanto deste aspecto funcional e deste aspecto de proteção das crianças, e de facto vemos miúdos com 10 anos, com 30 quilos, a pegarem mochilas com 10, 12 quilos, o que é de facto manifestamente exagerado, tendo em conta que sabemos que acima de 10, 15% do seu peso corporal estão a criar riscos de saúde para a sua coluna. Portanto, quando os pais querem objetivamente lá em casa perceber, os pais e familiares e encarregados de educação, etc., quando querem perceber até que ponto é que já estamos no limite, é fazer essa matemática. Portanto, há aqui isto é o que se conhece cientificamente como barreira. É evidente que se formos... 10, 15%? São 15%. Agora, imagina uma criança de 10 anos, quinto ano, é fácil ter uma mochila a pesar 8 quilos e, no entanto, só poderia pegar 3,5 kg. Portanto, não é fácil esta gestão. Pede-se também que a escola participe nisto, porque os pais de facto, querem os seus filhos a ter performance escolar e querem ver os seus filhos a aprender e, portanto, não podem combater muito do ponto de vista prático, mas pede-se à escola que também intervenha e que se crie formas de, eventualmente, deixar alguns dos manuais na escola, haver manuais por fascículos, para que não sejam manuais do ano inteiro a circular durante o dia entre a escola, e, claro, o tal suporte tecnológico e informático que conversava há bocado. E depois, para além disso, há toda a questão de como usar a mochila, não é? Porque não só a questão do peso é importante, mas também que mochila, como usá-la, tudo isso também interfere na mecânica destes... Portanto, os pais não devem esperar para pensar em tudo isto ali no dia antes, não é? Não, seguramente. E seguramente também não devem só pensar na mochila cor-de-rosa com dois coisinhas muito bonitas para as meninas, ou com o desenho animado bastante bem, ou com o surfista e com a onda do mar. É preciso pensar mais do que isso. Isso é importante, com certeza, integração dos miúdos
do ponto de vista entre os seus colegas, entre os seus pares, mas é muito importante que a mochila tenha um conjunto de características ergonómicas, onde se destaca o facto de ter que ser almofadada, a largura das alças, e um conjunto de pormenores que fazem a diferença, não é? E o Dr. Alves fez o favor de nos trazer um bom exemplo, olha, trouxe a minha. Eu já não ando no ano, mas ando com mochila, não ando com pasta. Aqui não se aplica a frase em casa de ferreiro espeto de pau. Portanto, o Dr. Maia Gonçalves é especialista desta área e sabe bem os benefícios de utilizar esta mochila. Eu durante muitos anos usava a famosa pasta de médico, não é? Que é uma pasta muito bonita e elegante, mas de facto... quando vamos pondo o computador, quando vamos pôr o iPad, quando vamos pondo um conjunto de dispositivos que nos acompanham, e na escola, no fundo, são os livros escolares, vamos vendo a diferença. E, de facto, a minha mochila tem estas características de ter duas boas alças, ser bem almofadada, ter um conjunto de equilíbrios do ponto de vista de disposição depois no corpo, que se adapta bem. As alças serem largas... é uma forma de o peso estar melhor distribuído e mais sustentado. Fazer menos esforço focalmente, menos questões de atrito e, portanto, uma distribuição de força maior. A envolvência também na zona da cintura, há mochilas, esta não é o caso, mas que também se adaptam na cintura e também vão distribuindo um bocadinho o balanço da mochila. Depois, a própria colocação de tudo o que é manuais dentro da mochila, ela deve obedecer algumas lógicas de distribuição, tudo que é mais pesado no fundo, não deixar itens muito instáveis e pesados no topo da mochila para que não faça um balancear esforçado e não seja demasiado sobrecarregado a zona cervical e a zona do trapézio. Então, todos estes cuidados são importantes e criar no miúdo que vai depois fazer a sua pasta diariamente, estas rotinas são importantes. E em termos de dimensão? Importa aqui a dimensão da mochila, tendo em conta ela tem que ser adequada a dimensão da própria criança? Tem que ser adequada à dimensão da criança, isso é fundamental. Não interessa nem mochilas pequenas demais, nem grandes demais, ela tem que se adaptar às costas do doente, da criança, isso só experimentando, só indo com a criança e experimentando. E percebendo, fazendo andar na loja onde forem comprar, no supermercado onde forem comprar, experimentar andar lá com 2 kg de arroz na mochila e perceber se é confortável para a criança. Façam essa experiência porque acho que é importante. Agora, também falava há pouco desta preferência, não é? Natural nas crianças e sobretudo quando estamos a falar de crianças de certas idades, pelo boneco preferido, etc., importa também que a própria mochila não seja muito pesada, claro. Ela própria, não é? Veja, já vamos acrescentar peso a seguir. Esta é uma questão, se o valor total é aos 15%, se gastarmos disso logo 5% ou 10% à conta do peso da mochila, vai-nos sobrar muito pouco para cadernos e manuais escolares, que é isso que pretendemos, na verdade, não é? E o material escolar. E qual a vantagem de utilizar uma mochila, ou seja, para si, enquanto especialista desta área, é preferível uma mochila, ainda que com esse peso que é normal hoje em dia, ou pode e deve optar-se pelas soluções dos pequenos trolleys com rodinhas? Os trolleys são muito úteis e eu diria que são a solução ideal para quando considera que é uma... Eu considero, não é fácil convencer os nossos jovens por uma questão de... É viável, é lógico. O que não é fácil é convencer pré-adolescentes e adolescentes, e mesmo às vezes em idades menores, em usar, porque não é moda e é difícil muitas vezes alguém levar, e nós vemos isso quando estamos a tratar mesmo patologia, já não do ponto de vista de prevenção, e temos que tentar convencer um adolescente ou um pré-adolescente em que vai ter que levar um trolley. Não é fácil, muitas vezes, esta gestão entre os seus pares. Em termos de moda, a mochila ainda está uns pontos à frente. Ainda que os trolleys tenham entrado agora, não é? Mas ainda a mochila com uma alça só e toda descaída é isso que ainda vai sendo a moda mais cool. Mas nem por isso é melhor. Nem por isso é melhor. Porque a verdade é que as crianças, o pai preocupado pode até comprar a mochila como manda a regra, mas depois, se o filho não a utilizar da melhor forma, ou só utilizar uma alça, etc. Daí ser importante primeiro consciencializar, educar, levar as crianças, fazê-las participar,
porque não vai ser a mochila que o pai comprou, mas a mochila que eu quis comprar com o pai ou com a mãe, e isso é importante. E depois também há uma questão, a mochila usa-se, há uso, e portanto nem sempre uma mochila dura o ano todo. É preciso perceber que vão rasgando fivelas, vão rasgando, se isso for desequilibrar, a mochila vai torná-la mais instável e com consequências para a saúde da criança. E em termos de postura, o que é que devemos recomendar às crianças? Como é que se deve andar? Se há alguma forma mais correta de utilizar então a mochila? A mochila tem que estar bem apoiada com as duas alças e tentar circular numa posição ereta correta e não equilibrada para a frente, porque muitas vezes que se observa nas crianças a chegar à escola com o peso da mochila vergado para a frente. A mochila quase a empinar para trás empinar, e eles a empinar para a mas isso é claramente um mecanismo de defesa face ao peso da mochila. Quando se vê que a criança está a começar a fazer assim, não é? Já não aguenta, porque já não tem músculo, e então o que vai fazer é tentar alterar o centro de gravidade para que a mochila fique apoiada na bacia e então conseguir transportá-la. Mas é claramente já excessivo. E que tipo de lesões então é que esta má postura pode trazer, não só no presente, mas no futuro? Do ponto de vista de futuro, a principal consequência é a existência desta dor e desta alteração chamada lombalgia. A lombalgia é multifatorial, ou seja, tem várias causas, e estes fatores de risco que estamos a conversar, nomeadamente do transporte de mochilas pesadas, é um dos fatores que predispõe ao seu aparecimento. Depois é evidente que, se tudo que envolva uma carga excessiva na coluna, tem um conjunto de patologias na idade adulta que serão mais frequentes, desde a existência de degenerescências discais, alterações discais como a hérnia discal. Não quer dizer que se consiga estabelecer um padrão direto entre a utilização de uma mochila no ano tal, no dia tal, e a consequência mais tarde. Claro. Mas a lógica é essa. Agora, importa também referir este aspecto, é que as crianças estão em desenvolvimento. Ou seja, a coluna ainda não está formada, não está ali ainda cristalizada. E essa é a principal questão. São imaturas do ponto de vista esquelético e imaturas do ponto de vista muscular. Portanto, qualquer dano e qualquer excesso que exijamos nessa altura vai com certeza ser muito mais agressivo do que quando já temos uma maturidade musculoesquelética. E da sua experiência profissional, acontece-lhe muitas vezes pedidos de ajuda e de observação de casos em tenra idade? De dor de lombar, sim. Cada vez é mais frequente o pedido de consulta por dor lombar na criança. Dor lombar inespecífica. Dor lombar que não se relaciona ou com escoliose ou com nenhum evento traumático. Dor lombar. E que normalmente, este é um dos temas e um dos fatores de risco que falamos, mas há dois outros que são extremamente importantes, que é a obesidade e o sedentarismo, a falta de exercício, onde incluo também erros posturais. E hoje em dia, de facto, talvez um dos mais importantes, porque nós deixamos de ver crianças a brincar no jardim, com os seus amigos, a jogar futebol, cada vez vemos menos, e vemos miúdos a jogar online uns com os outros, sentados num sofá, a conviver de uma forma diferente, não será melhor nem pior, mas diferente, mas seguramente do ponto de vista do sistema musculoesquelético mais pejorativo, porque não desenvolve massa muscular e não lhes atribui capacidade para desenvolvimento correto dessa musculatura. Ou seja, é importante que os pais vejam também, a par de tudo isto, dos conselhos posturais e da escolha de uma boa mochila e das questões relacionadas com o peso, é importante que os pais e os encarregados de educação vejam o desporto aqui como uma prevenção e essencial. Neste crescimento, não é, muscular? É fundamental o desporto, englobado num contexto de correto desenvolvimento muscular. 3 horas de atividade esportiva semanais ou até uma diária ligeira seria o ideal num correto desenvolvimento musculoesquelético, o que não é de todo comum. Mais agora se tem tentado criar essa noção, dessa necessidade, e esperemos que traga resultados. Portanto, é importante
que se alerte as crianças para tudo isto? Não é uma boa conversa? Sim, tem que ser é evidente que isto é um papel hercúleo que envolve muita gente e não envolve só os pais, coitados. Senão um pai, já não sei que tem que chamar a atenção para tudo, mais para isto, torna a relação pais-filhos muito conflituosa. Mas, de facto, inserido em ambiente próprio, e o ambiente escolar é por si só muito importante para criar esse tipo de regras e, portanto, papel aos pais sim, mas papel também a quem educa e a quem ensina nas escolas também, extremamente importante. Portanto, no caso de um jovem ter problemas, se queixar de dores, o que é possível fazer ao nível da ortopedia? Bom, desde logo temos que caracterizar e perceber que tipo de dores tem que se fazer um diagnóstico. E a dor, se é uma dor esporádica de quando em vez, associada a um cansaço por algum motivo e que desapareceu passado pouco tempo, é normal, é natural, não deve-se criar alerta, um alerta, e nem devem os pais ficar alertados. Há fatores que nos alertam ou que são chamadas bandeiras vermelhas, e que, de facto, nos põe a pensar que aquilo pode ser mais importante. E tem a ver com a persistência da dor, com a intensidade da dor, com o facto da criança ficar mais prostrada, não dormir à noite, ter um conjunto de reflexos no movimento dela, e aí sim, então cabe, primeiro, recorrer aos médicos de família, recorrer ao pediatra e depois, eventualmente, se há dúvidas, se há alguma alteração, a um especialista. Muito bem. Pode, neste âmbito, ao nível dos sintomas, podem também estar ligadas a alguma desconcentração, quando há aqui problemas ao nível da coluna? Pode haver dores de cabeça? Sim. Pode haver sintomas que à partida, não se ligue logo à coluna? Sim. A dor causa perda de atenção, causa desconforto e, como tal, de facto, uma criança que tenha dor lombar por se sentar incorretamente na escola e não estar numa posição correta vai aprender necessariamente menos bem, vai ouvir menos bem, vai aprender até menos bem. A própria postura na secretária, não é? Excluindo aqui o tema da mochila, claro, também é fundamental. Fundamental, não é? O estar com os pés apoiados no chão, o ângulo 90 graus entre os joelhos e a anca, o estar com as costas encostadas na cadeira, tudo isso são posturas importantes e que devem ser procuradas ser chamadas à atenção pelo educador em sala de aula para que as crianças assim o cumpram. Porque senão, de facto, cria-se os tais fatores de risco, que não são fatores causais diretos, mas são fatores de risco para a lombalgia e com as consequências que a lombalgia pode ter. Porque depois isto pode ser todo um conjunto de fatores, não é? Portanto, é a mochila, é o peso, é também a má postura em sala de aula. Excesso de peso, a alimentação hoje em dia de facto um bocado desregrada e com excesso de peso, que afeta quase 30% dos jovens atualmente, pré-adolescentes e adolescentes. Tudo isso é extremamente importante e fator causal de dor lombar e com as consequências que estávamos a discutir. Ao nível da alimentação, uma vez que as pessoas também, apesar da obesidade não estar com tendência, muito pelo contrário, para diminuir, a verdade é que as pessoas também estão preocupadas com a alimentação, vão falando disso a miúdo. Ao nível da coluna, existem alimentos mais amigos da nossa coluna e mais amigos dos nossos filhos nesta fase de crescimento, sobretudo? O segredo da alimentação em qualquer fase da vida, mas mais na criança, é a sua harmonia e o facto de ser equilibrado. O equilíbrio. E, portanto, não se pode dizer que, em particular, haja A ou B alimento que seja benéfico para a coluna, desde que uma dieta equilibrada que permita desenvolvimento muscular, com água suficiente para hidratar e para ter o trabalho muscular. É isso que se pretende, porque assim não vai haver excesso de peso, vai haver qualidade muscular e necessariamente menos propensão para ter lombalgia. Portanto, aquela ideia mais antiga de que o leite e tudo o que tenha a ver, e todos os seus derivados, etc., tudo que esteja ali na família dos laticínios, já está um bocadinho desatualizada essa ideia? Não é uma questão de se estar desatualizada. O racional por trás era serem alimentos ricos em cálcio, que realmente é importante para o osso, mas não é só exclusivo. Primeiro, não há só cálcio exclusivo neste tipo de alimentos, e depois
de facto, o que importa é haver harmonia, porque não tem interesse nenhum haver excesso de cálcio e defeito de um conjunto de outros nutrientes. Não é? Portanto, aqui a palavra-chave é equilíbrio. Ao nível da alimentação estamos conversados. Em relação ainda às más posturas, falávamos de um conjunto de fatores que está muito associado às crianças nos dias de hoje. Para além dessa má postura em sala de aula, para além do peso das mochilas, como é que os pais podem também ajudar, e os especialistas também, ajudar as crianças a saber como utilizar, por exemplo, o computador? Está-se muitas horas e muito tempo sentado no computador, também convém... Num computador é importante 3 coisas. A altura do ecrã, que tem que estar nivelado com o olhar, a altura do teclado ou rato, ou se for consola, onde está a consola, que tem que estar equilibrado para que não haja uns ombros demasiado elevados nem demasiado baixos, o que causa flexão do tronco, e a forma onde estamos sentados, que é igual à da sala de aulas, com aquelas características que falei. Portanto, isto tem que ser pensado assim e não isoladamente. Há um problema que acontece em todos nós, em termos de sociedade, o uso dos laptops, dos computadores portáteis, porque ou está à altura o teclado, ou está à altura o visor, e de facto perturba um bocadinho, e portanto tentar que pelo menos se o laptop tenha um teclado à parte ou um rato à parte que permita conseguir divergir o tamanho. Sabe que vai estar ali um bocadinho mais de tempo. Claro que não vai ser para um trabalho de 5 minutos, mas se estamos com um tempo considerável sentados, é importante prevenir, porque depois, somado estes traumatismos à coluna, mais tarde vai começar a haver sintomatologia. E o facto das crianças também estarem cada vez mais tempo com os telefones e os smartphones, que têm aqui estas funcionalidades táteis, não é? Sim. De facto, os telefones de última geração são verdadeiros computadores, não é? Portanto, substituem muito do que era antigamente estarmos em frente a uma televisão ou estarmos em frente a um ecrã de computador. E o grande problema é a sua dimensão e o facto de segurarem também com a mão e, portanto, obrigar a uma flexão da coluna e com a cabeça pendente. A quantidade de jovens e crianças que já vão sentindo cervicalgia, dor, portanto aqui não lombar, mas cervical, fruto desta postura em flexão da cabeça, é grande e é crescente. Às vezes nos braços também já se ouve muitas queixas, também nos adultos. Ombros, polegares, já dedos, imenso. De facto, começamos a ter nas nossas consultas um conjunto de queixas que eram habituais a muito mais tarde na vida e que agora estavam mais associadas à passagem do tempo e agora aparecem mais cedo, precisamente por causa destes fatores. Aí, o fator tempo de utilização é importante também? Claro que sim. Isto é sempre entre a qualidade da utilização e o tempo. Qualidade, entendendo-se a ergonomia com que se está sentado. Claro que se for um tempo de utilização demorado, em que a criança não se levanta, é sempre importante, X em X tempo, exigir que a criança se levante, que vá dar um passeio, que esteja 3, 4, 5 minutos de pé e que circule, ativar os músculos, permitir que eles se trabalhem por períodos e depois voltar à posição. É fundamental. Muito bem. Em relação aqui à campanha Olhe pelas Suas Costas, da qual o Dr. Maia Gonçalves também é membro, gostava que nos falasse um bocadinho desta campanha, uma campanha que teve o seu início em 2018. Sim, esta é uma campanha organizada pela Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral, em associação com um conjunto de outras sociedades científicas, que visa o despertar na comunidade e o alertar para um conjunto de problemas, neste caso, de como podemos ter atitudes preventivas para a nossa coluna, para as nossas costas. Porque aqui é fundamental agir na prevenção, não é? Claro. A prevenção é o braço mais forte em termos de sociedade para conseguirmos ter pessoas mais saudáveis, a trabalhar melhor, com melhor qualidade de vida durante o máximo tempo possível. Até porque, em havendo problemas um bocadinho mais complicados nestas idades, também é de evitar, não só porque tiram a concentração do aluno, como também não é muito salutar estar a optar por medicação e químicos nestas fases, não é? É verdade.
sendo que ainda por cima, nem sempre os químicos têm um papel muito importante, porque estas dores, como lhe digo, são multifatoriais. A parte que é tratável pelos químicos resolve os sintomas, não resolve de base a qualidade do músculo e a sua ativação. E, portanto, até é altamente discutível que se medique quando a causa é este conjunto de erros e de falta de desenvolvimento muscular. É preferível desenvolver o músculo, incutir nas pessoas a necessidade da atividade. Mudar os hábitos, mudar não é? hábitos, é isso. E não isso medicar. Às vezes é complicado, sobretudo se as pessoas, se as crianças já crescerem com esses hábitos, é mais fácil, não é? Claro. Os hábitos alimentares e de exercício, se não se criam em idades jovens, é sempre muito mais difícil criar ou crer que na fase adulta se consiga segui-los. E, portanto, sim, a aposta é de facto nos jovens. Há ali também uma fase em que os adolescentes, sobretudo os rapazes, dão um salto muito grande ao nível do próprio crescimento. São fases muito... Essas são fases que é preciso estar muito atento, e lá está, estes cuidados de ir percebendo se aquilo que tem, a cadeira, a sua escrivaninha, a pasta, a mochila... Se calhar a mesma secretária não dá para dois irmãos, sendo que mede um metro, certo, quase e até 2 metros, pode correr o risco da altura de uma cadeira no início do ano estar perfeita e no fim do ano estar completamente desadequada, obrigando a criança a estar dobrado sobre a sua escrivaninha. Isto é preciso estar atento e pode fazer a diferença. Muito bem. O Dr. Maia Gonçalves segue comigo para a terceira parte. Recordo que pode e deve continuar a ligar 225-083-204 para entrar connosco em direto então na terceira parte. Vai poder tirar as suas dúvidas, não só no que diz respeito a estas patologias associadas ao peso das mochilas e má postura, mas também a tudo o que tiver a ver com ortopedia. Até já. Terceira e última parte do consultório desta segunda-feira, o primeiro após o nosso regresso de férias, e é disso mesmo, de regressos que estamos a falar hoje. Falamos há pouco do peso das mochilas e também dos perigos da má postura. Vamos, portanto, agora aproveitar para responder às suas questões no âmbito da especialidade de ortopedia. Pode continuar a ligar 225-083-204. Pode também deixar as suas questões por escrito, caso não possa entrar em direto connosco via telefone. Não deixe de enviar a sua questão para consultorio@portocanal.pt. Ainda antes de atendermos a primeira chamada, recordar também que a campanha Olhe pelas Suas Costas está nas redes sociais, portanto, pode fazer também o seu próprio rastreio online e verificar se a mochila do seu filho está ou não ao nível do que é suposto, ao nível do peso. Vamos abrir agora a nossa linha telefónica e cumprimentar aqui da cidade do Porto, Maria Rodrigues. Boa tarde. Muito boa tarde. Boa tarde, Maria. Ao Porto Canal, à equipa do Porto Canal, principalmente a vocês, ao Soutor e assim. E a minha questão é a seguinte: eu tenho já há quase 4 anos sentia dores na cervical e na dorsal. E fiz, o médico, o ortopedista, mandou-me fazer uma tomografia computadorizada. E então o relatório diz, em C4 e C5, carteroses bilaterais que decorre de uma redução quase estenose dos buracos da provável conflito para as raízes emergentes em C4. Protrusão disco-osteofitária que indenta o espaço subaracnoide anterior, reduz o diâmetro anteroposterior do canal raquidiano. E em C5 e C6, importante referência para discartrose e, de novo, carteroses bilaterais. Doutor, pronto, isto realmente... Pronto, e depois o relatório continua. Restante estudo sem outras alterações, aconselha-se valorização clínica. Importante em C5 e C6, importante referência para a discartrose com, de novo, carteroses bilaterais e o espaço para as raízes emergentes em C6. Portanto, quer dizer que, pronto, a minha cervical está com problemas, não é? Resumindo, Dr. Maia Gonçalves. Muito boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pela sua pergunta. De facto, a sua cervical tem um conjunto de alterações no processo evolutivo
da coluna que foi, em termos médicos é degenerante, mas que significa desgastante, e há um conjunto de articulações que foram fruto desse desgaste progressivo, criando fenómenos de artrose, desgaste. Portanto, esse processo, muitas vezes, cria uma diminuição nos espaços de saída dos pequenos nervinhos que saem da medula e que vão para os braços, e é aí que se chama essas reduções foraminais, artrose, portanto, esse fenómeno de desgaste e de artrose nestas articulações. Portanto, é causa de dor, sim. É preciso perceber se essa causa de dor, se isso lhe causa também mau funcionamento destas pequenas estruturas nervosas radiculares que saem da sua coluna, mas na verdade é importante perceber como é que está também do ponto de vista de qualidade muscular e postural esta sua coluna. Pois, eu até tenho uma dúvida, porque eu fazia natação e como só sei nadar bruços, não sei, uma vez o médico me disse-me que não era aconselhável, sim. Mas depois disseram-me, outro médico de ortopedia disse-me que até fazia bem nadar bruços. Eu não sei em que é que fico. Ficou aí baralhada, não é, Maria? Na dúvida. Sim, estou confusa e, portanto, não sei se faça. E gosta de fazer natação, é? Gosta de fazer natação? Posso? Se gosta. Gosto. Sim. E sentia-se aliviada a fazer? Não, por vezes depois doía-me. A questão lógica de a natação de bruços poder, de facto, dar desconforto é porque a natação de bruços é feita com a coluna em extensão. Ora, estas articulações que na sua tomografia estão descritas com estas alterações são na zona posterior e, portanto, tudo o que seja movimento que obriga a esticar para trás a sua cabeça pode agravar a dor. Portanto, a água e a piscina e a natação pode ser útil, de facto, mas se só sabe nadar em bruços, podemos ter a opção de uma ginástica dentro da água, uma hidroginástica, uma hidroterapia, que vai ter na mesma o benefício de estar a fazer exercício dentro da água, contra a resistência e sem a gravidade, e simultaneamente não obrigar a esse tipo de posições que lhe podem dar desconforto. Se calhar, portanto, pois é melhor realmente, fazer lá está a tal hidroginástica, porque eu às vezes depois sinto-me com mais dor e se calhar, e também na parte aqui do trapézio, depois fico com os músculos mais contraídos. Se calhar de fazer o esforço, não é? Certo. Porque de facto o bruços tem essa desvantagem. Portanto, mediante aquilo que... Esta tomografia foi feita há 4 anos, em 2015. Convinha fazer novamente, não é? E ver como é que estou. Na verdade, depende das suas alterações de queixas. Se as queixas se mantêm exatamente as mesmas desde o período em que a fez... não deverá ter havido grande evolução, porque as tomografias usam radiação e não é para se ir fazendo só para ver como vai a evolução. Agora, se houve alguma variação ou no tipo de sintomatologia ou na frequência de sintomatologia e após a observação clínica, e isso é fundamental, primeiro observar clinicamente, saber se há dados que nos favoreçam ter que fazer nova tomografia ou outro exame que possa ser útil. Porque o médico tinha-me aconselhado, se fizer um bocadinho de fisioterapia, não sei quanto, se calhar melhora as dores. Mas pronto, a fisioterapia também requer mais tempo, e eu acabei assim, às vezes, como fazia a ginástica e a água às vezes aliviava-me, mas agora sinto que às vezes se andar com os braços um bocado no ar, a limpar qualquer coisa, não é? Fico pior, logo, quer dizer, se estiver a fazer 10 minutos ou um quarto de hora com os braços estendidos no ar, não posso.
Depois fico com umas dores terríveis. Requer observação clínica, porque podemos também estar perante patologia do ombro e estarmos muito focados nessa alteração que a sua tomografia há 4 anos mostrou e, na verdade, estarmos perante também patologia de outra articulação, como por exemplo dos ombros, que é muito característica à dor em trabalhos de abdução. Olha, doutor, e também outra coisa, eu às vezes ao marchar, eu gosto muito de andar, portanto, e ando, faço pequenas caminhadas, 10 minutos, um quarto de hora, pronto, às vezes 20 minutos o máximo. Mas se eu se andar mais de que 20 minutos, já à noite a coluna já me está a doer. Às vezes não fiz nada com os braços, claro. nem fui para a natação, caminhei só e depois já me sinto mal. Claro. E depois as pessoas também gostam de fazer... É porque há pessoas que não gostam mesmo e não fazem. Isso é um problema. E depois há estas pessoas que querem fazer... De facto, a marcha é importantíssima do ponto de vista cardiovascular e para a nossa musculatura. É importante também na coluna, com certeza, mas tem que ser complementada com outro tipo de exercício quando existem este tipo de alterações na coluna. E, de facto, só a marcha isolada, quando exagera acima de uma determinada intensidade, pode criar dor. Mesmo a caminhada, não é? Sim, mesmo a caminhada. Pois. Muito bem, Maria. Portanto, tem que fazer aí uma gestão e estar em observação e ir gerindo o tipo de exercício que pode fazer, porque deve fazê-lo, não é? Obrigada por ter ligado, desejamos-lhe as melhoras. Cumprimentar agora de Santa Maria da Feira, António Marques. Boa tarde. Ora, muito boa tarde. Boa tarde, António. Boa tarde, António. Quero deixar a sua questão. Ora, muito boa tarde. O António vai precisar desligar o volume da sua televisão, está bem? Está quase todo. Ora, muito boa tarde. Agora vamos esperar. Ora, um momento, António já ouça. desligo, um momento. Tenho que desligar a televisão. Já está. Ora, Muito bem, portanto, eu estou a ver ao Porto Canal, no consultório, hoje é sobre ortopedia. É o seguinte, a minha esposa, aqui há 15 dias ou 3 semanas, já não me lembro bem, começou a doer o joelho direito. Fomos ao médico e ele mandou fazer um raio-x ao mesmo joelho, em face e perfil. Eu já levei a radiografia, o raio-x ao médico e ele indicou que ela tinha um tumor benigno no joelho direito. Eu posso ler aqui o que diz o raio-x, queria uma confirmação do Sr. Doutor. Portanto, o raio-x diz assim, notamos alguma rarefração da trabeculação óssea dos segmentos esqueléticos focados a relacionar com provável osteopenia/osteoporose. Imagem de densificação de configuração esferoide, de contornos ligeiramente irregulares, localizada em topografia centromedular na região diafisária distal do fémur, que pensamos corresponder a pequeno encodroma, em alternativa apenas a ilhota de osso compacto. Os espaços articulares do joelho têm a normal amplitude. É o que diz o raio-x. Muito bem, António. Vamos ouvir aqui a opinião, então, do Dr. Maia Gonçalves, está bem? Muito bem. Pela leitura do exame, não tendo a imagem, aquilo que me oferece dizer é que tem 2 questões. Tem uma osteopenia/osteoporose, tem uma rarefação óssea, e isso é muito comum na mulher e necessita de ser explorado e saber se já teria ou não fez, e de facto se fez e tem osteopenia e se confirma a osteopenia ou a osteoporose, fazer o tratamento adequado. Preocupa-o, e percebo a questão desta imagem que tem no raio-x, a fazer crer pelo relatório de ser um encondroma ou esta ilhota ossificada, são de facto lesões benignas que existem há muito tempo, desde a formação do osso, e que não oferecem preocupação de maior, nem normalmente são causa de desconforto ou dor. Ainda bem. Portanto, António, boas notícias. Agora, uma vez que há esta dor, não será, na opinião do Dr. Maia Gonçalves, não terá nada a ver com essa imagem que aparece.
mas ela continua a ter dores. O que é que terá de fazer? Bom, é preciso perceber que não vendo terá que fazer mais exames, não? Terá que saber se esta dor será, mas fez algum traumatismo, torceu, houve ali algum evento traumático ou começou a doer espontaneamente sem nada ter acontecido? Estou-lhe a perguntar, António. Começou a doer sem nada ter acontecido. Acontece, isto certo. Sim. Portanto, há um ano ou dois, há 5 ou 6 anos, certo. Ela caiu e deu com o mesmo joelho num degrau. Certo. Na ponta do degrau, claro. Fez-se o exame, não aconteceu nada. Até que agora, passados 5 anos, começou a doer. Não sei se será... É pouco provável que esteja a relação, mas há um conjunto de alterações no joelho de foro inflamatório, nomeadamente ligamentar ou tendinoso, que não são visíveis ou que não são identificáveis pelo exame de raio-x, de radiografia convencional que realizou e que podem ser motivo de queixas. Portanto, na persistência da dor e se não se deu ao tratamento inicial que o médico lhe prescreveu, será então de evoluir em exames ou então consultar o especialista da área para observar clinicamente. Muito bem, António. Portanto, preocupação de maior não, mas terá que haver aí uma observação complementar com outros exames para se chegar aí à origem desta dor. Está bem, António? Ok, muito desejamos boa tarde e muito as melhoras da sua esposa. Cumprimentar de Almeirim, Almerinda, Correia. Boa tarde. Boa tarde. Muito boa tarde, Almerinda. Então liga-nos porquê esta tarde? Boa tarde, Nina, boa tarde, doutora. Eu liguei porque eu tenho muitas dores também nos ossos. E tenho muito calor desde debaixo do joelho até ao pé, nestes ossinhos que nós temos nas pernas. Muito calor. E parece que dói e parece que é tudo cheio de picadas. E a sola do pé é a mesma coisa. Também tem muito calor na sola do pé e tenho na coluna o L5, o L4 e o L3. O doutor quer-me operar, mas diz que não é uma operação que venha a ficar bem a 90%. Tanto pode correr bem como pode correr mal. E então, a perna direita adormece-me em qualquer lado que seja, por isso eu nem posso caminhar muito por causa disso. Porque a perna adormece-me, eu fico sem força na perna e eu esteja ao lado que estiver, eu tenho que me sentar, ou tenho que me deitar no chão, ou tenho que me sentar e tenho que começar a esfregar a perna para que a perna volte, para que eu comece a sentir a perna. E depois as ancas também me doem muito e aos ombros. É toda a parte, desde a cervical até à planta do pé. Almerinda, quer recordar-me a sua idade? Eu tenho 66 anos. Muito bem. Dr. Maia Gonçalves, quer dar aqui uma palavrinha então? Sim. Aqui o caso já está um bocadinho mais bicudo. O caso está a informação é relativamente curta, como é evidente, mas daquilo que me parece estar a descrever das suas queixas, pelo menos as dos membros inferiores, e desse formigueiro da perna, dessa dificuldade para andar quando a sensação de peso, essa sensação de desconforto, pode-se enquadrar num quadro diagnóstico de canal estreito lombar, que me parece isso que o médico, o meu colega, lhe quis, ou lhe falou quando falou em abordagem ou quando levantou a indicação cirúrgica. De facto, nós na coluna temos um canal chamado canal vertebral. Esse canal, ao longo dos anos, pode ir estreitando, apertando, e as estruturas que lá passam, que são os nossos nervos que levam a informação do cérebro para as pernas, podem ficar estrangulando. E se este estrangulamento for suficientemente severo, pode, de facto, ser indicação cirúrgica para o destrangular. Isto de uma forma muito simples, como
Agora, já não me parece ter a mesma relação, as dores nos ombros, a dor na cervical, já seria outro tipo de patologia e que claramente não vai ser aliviada com cirurgia a canal estreito lombar. Portanto, é muito importante conversar com a senhora, perceber qual é o grau de aperto que a coluna tem, disto a explicar quais das queixas são compatíveis com o aperto da coluna e depois as que são compatíveis com o aperto na coluna, temos uma boa solução para elas. Todas as outras que não são relacionadas com isso, pois não vão ser alteradas naturalmente com o procedimento cirúrgico, não é? Porque este calor que eu sinto, doutor, este calor assim nas pernas, nestes ossinhos do joelho para baixo, isto será do quê? Ou... A senhora pode ser de facto deste canal estenótico ou canal estreito, se ele houver, mas a senhora pode muitas vezes estar relacionados com outras alterações. A senhora é diabética? Sim. É diabética? Não, eu tenho o síndrome seco. Eu tenho o síndrome seco, que também tem muito a ver com os ossos, porque é uma doença que eu tenho que tomar comprimidos para ter saliva. Eu não tenho saliva, porque normalmente a minha médica diz que esta doença também vai buscar umidade aos ossos. Claro. Sim, também tem, provavelmente, há um conjunto de doenças autoimunes que se refletem nos ossos e parece-me aquilo que me está a descrever e, de facto, são alterações do foro mais autoimune ou reumatológico e que criam esse tipo de sintomatologia. Bom, mas isso não vai ser essa patologia que me está a descrever, pode ser causa de dores ósseas e, de facto, essa em si não tem tratamento com a cirurgia que conversávamos há bocado. Agora, é da mesma opinião do que o especialista que falou com a Almerinda no que diz respeito ao resultado expectável da cirurgia? Ou seja, pode ficar bem a 90% ou pode não ter efeito nenhum? Vamos ver. Isto, se calhar, importa para a Almerinda, com certeza que sim. Aquilo que nós precisamos de estabelecer inicialmente é uma correlação entre uma causa e um sintoma que o doente tem. A cirurgia da coluna é uma cirurgia normalmente segura e eficaz, desde que esta causa, que se determine com um grau de precisão elevado, que a causa das queixas do doente é essa. Claro, depois há um conjunto de fatores, evidentemente, que podem variar esse sucesso, mas a taxa de sucesso pode rondar esse valor com segurança. É evidente que as outras queixas que não estarão relacionadas com o problema de base, essas vão alterar 0%. E, portanto, provavelmente essa sensação de calor, não sei se será relacionado com o mesmo canal estreito e, portanto, pode não ter um sucesso que gostaria no tratamento cirúrgico, nem sintomas que não são relacionados com aquilo que vai ser tratado. Muito bem, Almerinda. Desejamos as suas melhoras. Vamos cumprimentar a última telespectadora a entrar em linha esta tarde, Maria Ferreira. Obrigada, senhora. Boa tarde. Maria Ferreira liga-nos de Tarouca, que fica em Viseu. Boa tarde. Boa tarde. Maria. Não fica em Viseu, fica em Tarouca mesmo. Pois com certeza, mas não é no distrito de Viseu? É distrito de Viseu, mas fica muito longe ainda. Mas era isso que eu queria dizer, pois, com certeza. Pronto. Então... assim, eu queria pôr um problema assim. Eu fui fazer um TAC com o joelho, porque, pai, em dezembro, eu dei uma queda. Bati com o joelho em cheio numa tijoleira no chão. Mas deitei trombocide, essas coisas, e passou aquilo, não é? Acontece que passar, pai, 3 meses, começou-me a doer muito o joelho. E começou-me a doer muito, e então eu fui à médica, pedi para me mandar fazer um TAC ao joelho. E o que é que acontece? É que eu fui fazer o TAC e então, é assim, o TAC, uns dizem que tem uma artrose, a outra médica diz que não. E eu queria ler isto ao seu doutor, a ver se me dizia. Diga, Maria. Espera aí, que eu vou pôr a televisão mais baixo, quase que eu já estou a falar. É assim, eu vou ler o relatório do TAC. As estruturas ósseas intersectadas pelo estudo evidenciam zona de hiperpressão na plataforma tibial interna, na vertente externa das articulações,
femoropatelar relacionáveis com o processo degenerativo. Não há erosões da cortical ou lesões da estocondrose. A avaliação do compartimento meniscal mostra normal morfologia dos meniscos com contornos ligeiramente irregulares, no bordo livre e densidade heterogénea, mas sem evidentes sinais de fratura. Ligamentos cruzados com normal alinhamento de espessura, preservada sem sinais de ruptura. Compartimentos colaterais sem aspectos infiltrativos. Discreto derrame articular. Exame com alterações de tipo degenerativo, sem sinais de ruptura menisco-ligamentar. Por isso, o que eu queria saber é que eu fui à médica, uma urgência, porque tive que andar com uma canadiana que não aguentava o joelho, e depois ela disse-me que eu tinha uma artrose, naturalmente tinha que ser operada, não sei o quê, e depois fui à minha médica de família passado 15 dias, e ela disse-me a mim que, afinal de contas, eu não tinha nenhuma artrose, mas eu antes, quando fui buscar este exame, em julho, fui ao médico, fui ao Hospital Santo António, porque ando lá em ortopedia, porque eu sou do Porto, só estou aqui por acaso, e então acontece que ele disse-me que eu tinha uma artrose. Agora, eu fico sem saber se tenho artrose ou se não tenho. Vamos lá fazer um ponto de ordem. Então vamos aqui a ouvir o Dr. Maia Gonçalves, que pedia-lhe que fosse breve, estamos aqui a chegar ao fim do nosso tempo. De uma forma muito simples, pela descrição que fez do taco. Um joelho é constituído por 3 zonas. Sim. A zona medial, a zona lateral e a zona por trás da rótula. Pela descrição que está feita do TAC, existe de facto um desgaste, alterações degenerativas no compartimento, chamamos nós medicamente, no compartimento por trás da rótula. Portanto, aí sim, nos outros parece haver menos. E, portanto, normalmente chamamos a isso gonartrose do compartimento anterior do joelho, sendo que depois pode evoluir mais tarde, com certeza, para artrose dos outros compartimentos também. Portanto, é esta a resposta. Muito bem. Portanto, penso que esclarecemos a Maria de Tarouca. Está esclarecida? Eu ainda estou a ouvir o médico. Tem que nos ouvir pelo telefone. Está bem. Portanto, está esclarecida, correto? Correto, fiquei esclarecida. Desejamos-lhe as melhoras. Vai ter que continuar a ter aí o seu caso em observação para ver a evolução. Agradecer a sua chamada, agradecer também a disponibilidade. Eu agora em janeiro também vou outra vez à ortopedia ao Porto, porque eu sou do Porto. Sim. E então aí é que eu vejo. Está bem? Muito bem. Muito obrigada. As suas melhoras, Maria. Agradecer também a presença aqui do Dr. Maia Gonçalves no consultório. Nós despedimos amanhã. Voltamos a estar aqui à hora marcada, às 15h30. Vamos abrir de novo as portas do consultório. Até amanhã.